Olá, sejam bem-vindos ao programa Gente que Fala, nesta edição sobre questões de saúde. Estamos no ar pela 365, a sua rádio de todos os dias, também pela AltV, a TV da internet, pelas nossas redes sociais, lá no Instagram, lá no Facebook e aqui no nosso canal no YouTube. Então, olha, deixa seu like, ative as notificações, é bem fácil, gente. Clica em inscrever-se, em seguida, clica lá no sininho e você terá todas as novidades do Gente que Fala. Às 5 da tarde, nós temos reapresentação pela TV Aberta São Paulo, o canal por assinatura aí na sua operadora preferida. É à noite, então, às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no interior paulista, também será reapresentado o nosso programa de hoje. Então, curta, comente, compartilhe, participe pelo nosso WhatsApp. Manda mensagem, envia para a gente aqui a sua pergunta para os nossos convidados de hoje, os nossos entrevistados. Anota aí, 11 973 350038. Vou repetir para você anotar, 9, da área 11 73 350038. Eu sou Ricardo Godoy e os nossos convidados que estarão conosco nessa bancada são a doutora Carolina Mantelli, que é médica, endocrinologista, metabologista e criadora do método Calça-Meta. Bem-vinda, Carolina. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada, Ricardo. É um prazer participar com vocês. Eu enrosquei, Carolina, porque eu falei calça-meta. Fiquei curioso, quero saber o que vai ser isso. Com Doutor certeza. Enio, perdão, pode falar, doutora. Eu falei, com certeza, um prazer explicar. Maravilha. Doutor Enio Zima, médico dermatologista e alergologista, também conosco hoje. Olá, doutor Enio, tudo bem? Tudo bem, Ricardo? Olá a todos, os ouvintes. Muito bom, vai ser bom estar aí contigo. Também entender um pouquinho hoje sobre um tema que gera conflito, né, doutor Enio? E conosco a Vanessa Pirolo, que é jornalista, coordenadora do Vozes do Advocacy e coautora do livro Doenças Crônicas, Saiba Como Prevenir. Tudo bem? Seja bem-vinda, Vanessa. Oi, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada para a gente poder conversar sobre uma temática tão importante que foi a nossa pesquisa. Então, muito obrigada. Muito bem, vamos entender que essa pesquisa traz dados alarmantes, né, Vanessa? Muito. E também com a gente a doutora Débora Cristina Macedo, que é psicóloga clínica, fundadora e diretora do Instituto Débora Cristina. Tudo bem, Débora? Seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer poder colaborar com vocês. Maravilha, a gente que agradece a participação. Eu quero começar, pessoal, falando com vocês sobre um tema, antes da gente entrar nas temáticas de cada um, que está crescendo demais no mercado. Uma pesquisa realizada em parceria com a Vigilância Sanitária do Estado aqui de São Paulo e o Laboratório de Toxicologia da Faculdade de Medicina da USP analisou amostras de salivas de 417 pessoas em bares, universidades, festivais e outros locais públicos em alguma das grandes cidades aqui do estado de São Paulo. O resultado aponta que pessoas com alta dependência em vapes, esse é o tema, e que usam por até um ano só, apresenta em média, gente, 435 nanogramas de nicotina no organismo. O que isso representa? Essa quantidade de nicotina é superior, olha o detalhe, gente, é superior ao de quem procura o tratamento após 25 anos fumando ao menos 20 cigarros por dia, conforme a coordenadora de pesquisa, Jaqueline Schultz. Doutor Nene, queria começar com o senhor aí. Esses dados são alarmantes, não é? Bastante. Realmente é uma nova substância que vem aí para nos aterrorizar, especialmente nós que temos filhos, netos, sobrinhos por aí. É algo que chega com acesso muito facilitado, embora ainda seja oficialmente proibido, mas o acesso é muito facilitado. As pessoas conseguem chegar a isso por internet, por amigos e
em qualquer lugar onde ocorra uma festinha, vai estar disponível e é algo que vai prejudicar muito a saúde e a gente ainda não tem noção do quanto isso pode chegar, principalmente porque as substâncias introduzidas variam bastante, podendo ser algumas bastante tóxicas. Muito bem, muito pertinente a fala do doutor Enio. Eu queria ouvir agora da doutora Carolina. A gente não tem dados de médio e longo prazo, não é? Se um ano já tem toda essa ingestão, imagine daqui 10 anos. Não, realmente, isso é extremamente preocupante. Eu acho que grande parte das pessoas, né, jovens que fazem uso de vape, não tem ideia, do que estão consumindo, porque não tem ali nenhum informativo, nada que fale sobre isso. Então, isso, infelizmente, vai ser um problema de saúde pública em muito pouco tempo. Débora, inclusive, praticamente todos, porque pelo que eu li na pesquisa aí, não se consideram viciados, tá? Para eles é natural, não tem problema. Isso é verdade? Era isso mesmo que eu ia comentar, né? Eles estão deixando passar como se fosse uma coisa natural, naturalizando muito esse tipo de vício, né? Não deixa de ser um vício. E isso está realmente relacionado à questão da saúde mental, não tem como. Quando a gente conversa com uma pessoa que você percebe que ela está viciada, que ela está se voltando para uma área de risco, como esse nesse momento falado, se você for aprofundar o estudo, você vai ver que realmente a pessoa está buscando um escape, uma válvula de escape nessas questões. Então, infelizmente, o número está se alarmante, está muito alarmante, está crescendo potencialmente. Sem dúvida. Eu deixei a Vanessa aqui para concluir esse assunto, Vanessa. Nessa visão como pesquisadora, né, na visão de entender a importância do terceiro setor, enfim, de tudo que se engloba na junção de informações interpessoais, e queria ouvir a tua opinião também sobre essa questão. Um dado até a mais, Vanessa, que diz o seguinte: o maço, segundo a pesquisa, o maço convencional rende até 250 tragadas, não é? Ou seja, 20 cigarros até 250 tragadas, não é? E um vape pode chegar a 1.800 puxadas, eu imagino que seja esse nome, por dia. Então o indivíduo às vezes não fuma 20 cigarros no dia, não é? E mesmo que se fumasse, são 250 tragadas. E o vape, 1.800 puxadas por dia. Qual é a tua visão como pesquisadora, como jornalista, e inclusive incluindo esses dados que eu passei agora? Então, eu acho que é um retrocesso total na política que estava sendo executada com relação ao cigarro, né? Então, a gente teve um sucesso tão grande com relação, tantas pessoas interromperam de fumar anos atrás, quando foi colocado o programa do José Serra, e a gente conseguiu estabelecer, inclusive no SUS, vários programas de saúde que as pessoas têm acesso hoje, conseguem entrar, conseguem melhorar essa questão, diminuir gradativamente a questão do fumar, e eu acho que é um retrocesso total. Então, eu acredito, e você sabe, como eu trabalho com diabetes, inclusive eu tenho diabetes também, a relação diabetes com fumo não dá certo. Então, a gente sabe, e a doutora Carolina sabe muito bem disso, que a junção é uma bomba relógio que faz com que a pessoa, depois de um tempo, acaba tendo muito mais complicações do diabetes e do fumo, com a junção, inclusive, com obesidade e com diabetes. Então, eu acho que é um retrocesso total. Precisaria realmente ter uma política que fosse vetada essa questão desse hábito com relação ao vibe, né? Sem dúvida, perfeitamente, comentário de todos. É assustador como as coisas parecem ser fáceis, e eu imagino até o custo seja um custo operacional mais tranquilo, então acaba mais pessoas sofrendo. Como é o assunto que eu quero continuar contigo, Vanessa, e da tua pesquisa, que diz o seguinte: o tempo de espera para, ela já falou o tema, inclusive, para o acompanhamento da diabetes é um grande desafio ainda aqui no Brasil. Conforme a pesquisa realizada pelo Vozes do Advocacy, que a Vanessa representa,
13% dos casos, olha, gente, um número alarmante, 13% dos casos de diabetes, o médico não sugere que o acompanhamento seja periódico. Isso significa que aproximadamente 2 milhões de pessoas têm acompanhamento errado da doença. Imagina o que isso gera. A pesquisa também mostra outros dados de extrema relevância com o tratamento inadequado. Nos pacientes que desenvolveram, olha, retinopatia, neuropatia, nefropatia diabética, doenças cardiovasculares, doenças sexuais, ferida nos pés, entre outras várias causas perigosas. Esses dados, eu imagino que você tem até mais informações para nos passar, como portadora de diabetes, o seu caso é tipo 2, imagino. Tipo 1, você ainda está no grupo, né, de menos pessoas com tipo 1, que é um pouco mais intenso. O que vocês conseguiram concluir com essa pesquisa, com esses dados que eu até citei? Ricardo, a gente entrou em contato. Na verdade, o que acontece? Nós trabalhamos no advocacy, né? Então, a gente bate na porta do Ministério da Saúde com muita constância, porque nós representamos 27 organizações de diabetes. E a gente está cansado de conversar com as secretarias de saúde, com o Ministério da Saúde, e a gente não ter o desenvolvimento de políticas que melhorem o acesso ao tratamento e ao diagnóstico do diabetes no Brasil. Então, resolvemos fazer essa pesquisa, porque, inclusive no estado de São Paulo, a gente já teve 13 reuniões com a Secretaria Estadual de Saúde e não tivemos nenhuma evolução com relação às filas de atendimento aos oftalmologistas no SUS. Então, nós temos em várias cidades brasileiras, inclusive estive semana passada em Guarulhos, junto da Secretaria de Saúde, que nós demos uma capacitação. As pessoas têm, a Prefeitura de Guarulhos tem somente na rede 6 oftalmologistas e as pessoas estão esperando 2 anos para ter acesso aos oftalmologistas. Então, resolvemos fazer essa pesquisa para sensibilizar o governo, para sensibilizar, porque os dados a questão de prevalência e de adesão ao tratamento, a última pesquisa era de 2014. Então, resolvemos fazer com esse sentido, para perguntar para as pessoas que complicações elas têm do diabetes, como é que está a hemoglobina glicada, que é a média da glicemia dos últimos 3 meses, e percebemos que a situação está muito crítica. Então, a gente percebeu que 30% das pessoas com diabetes estão com descontrole da glicemia e 42% dessas pessoas nem sabem o que é hemoglobina glicada. Então, acreditamos que elas nem fizeram o exame e não têm nem conhecimento. Então, a gente estima que por volta de 72% dessa população que respondeu à pesquisa, de uma amostra de 1.843 pessoas, estão com descontrole total. Então, a gente precisa levar esses dados e, como consequência, nós tivemos que 25% dessas pessoas já têm doenças cardiovasculares estabelecidas. A gente tem 4% já fizeram algum processo de amputação, algum procedimento de amputação, e a gente percebe que 10% já fazem hemodiálise. Então, assim, são dados que estimam, que a gente mostra que os dados gastos pelo Ministério da Saúde com complicações do diabetes são 60% em cima de 43 bilhões de dólares ao ano. Então, a gente precisa reverter esses dados em favor das pessoas com diabetes em políticas preventivas. Então, a gente quer chamar a atenção do governo com relação a isso, e a gente percebeu que esses dados, as pessoas, a maioria das pessoas, infelizmente 58% das pessoas são atendidas no SUS pelo médico da família ou pelo clínico geral, e eles não têm conhecimento suficiente em diabetes. E, infelizmente, os dados da Associação Médica Brasileira ou do Conselho Brasileiro de Endocrinologia e Metabologia, nós temos somente 8.000 endocrinologistas no país, que não dão conta dessa população de mais 16 milhões de pessoas com diabetes. Então, a gente precisa trabalhar soluções com o Ministério, com as secretarias de saúde, para a gente conseguir reverter esses dados. Então, a gente precisa de projetos de lei, nós precisamos trabalhar a inserção nas UBSs, a questão não das UBSs em si, mas das urgências e das emergências, o teste de ponta de dedo, que foi retirada da Política Nacional do Diabetes em 2020 pelo ministro, que era o Mandetta na época. Então, a gente precisa trabalhar essas políticas, nós precisamos também trabalhar
para que reduza o que eles contratem mais oftalmologistas no SUS, e não somente os oftalmologistas, e que o programa hoje, do programa Mais Especialistas no Ministério da Saúde, ele não está dando conta. Então, eu estive em Manaus na semana retrasada, estive em Guarulhos, eles não estão conseguindo nem cadastrar no programa Mais Especialistas pelas lacunas que o Ministério da Saúde acabou deixando. Então, a gente percebe que esse programa, apesar de ter uma ideia muito boa, ele não está sendo aplicado na prática. E as secretarias de saúde não estão conseguindo inserir. E elas têm até o dia 6 para entrar nesse programa, mas a gente percebe que isso não vai acontecer. Então, a gente precisa trabalhar, a gente precisa, infelizmente, trabalhar só mutirões para conseguir desafogar, pelo menos, a triagem dessas pessoas com relação a essa fila, porque a gente percebe que os médicos da família, os clínicos gerais, eles fazem um trabalho fantástico, mas eles têm as limitações deles. Então, o encaminhamento do especialista é muito ruim. A gente sabe que secretarias de saúde estão pedindo para os médicos não encaminharem para o especialista, porque eles não têm especialista o suficiente para dar conta, e por isso que gera uma fila imensa, que, por exemplo, o Presidente Prudente, nós temos uma fila de 400 dias. Então, a gente tem, via Lei de Acesso à Informação, todos esses dados que da própria Secretaria de Saúde, e a gente tem chamado a atenção, mas, infelizmente, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo não está nos dando atenção, e a gente tem feito o nosso trabalho para sensibilizar outros atores para a gente conseguir ter esse sucesso, pelo menos na oftalmologia. Mas nós sabemos que os problemas continuam com endócrinos, tem muitos municípios que não têm nefrologistas, inclusive Foz do Iguaçu, nós fizemos um fórum lá, que a própria secretaria falou que não tem nefrologista, então as pessoas não têm aonde fazer hemodiálise, não tem vagas, as pessoas se internam para conseguir fazer o procedimento de hemodiálise, então é um caos, e a gente precisa trazer e construir soluções com o governo para a gente melhorar o acesso dessa população com diabetes ao tratamento. Para a população, de repente, mandar um e-mail, mandar um contato, mandar um sinal de fumaça para se manifestar. Não é? Tem algum canal específico para isso, Vanessa? Gostaríamos que todo mundo entrasse em contato com a gente nas redes sociais, nós estamos no Vozes do Advocacy, podem deixar um depoimento lá, podem deixar uma mensagem direcionada para a gente também, inbox, para ninguém ver os dados, e a gente entra em contato porque a gente precisa de depoimentos dessas pessoas para mostrar, e a gente tem levado nas audiências públicas pessoas que têm dificuldade de acesso e relatam. Nós fizemos uma campanha muito bonita no ano passado, falando eu tento, e eu não consigo. Então, assim, isso mostrou a relevância dessa temática, foi vista essa campanha por mais de 360 mil pessoas no Brasil, e a gente gostaria muito que eles levassem a sério e que eles pudessem construir soluções, porque no primeiro momento seria uma reorganização dos especialistas no Estado, nem levaria a questão do dinheiro, mas aí no próximo momento, que foi feito inclusive por um oftalmologista que estava fazendo mestrado, foi um projeto de mestrado dele, da reorganização no Estado, ele estava pronto, e a Secretaria de Saúde não acatou o projeto que ele tinha na mão para mostrar, e ele é um médico oftalmologista da Santa Casa, o doutor João Gama, então é tão complicado, assim, trabalhar, nas reuniões que nós tivemos com a Secretaria de Saúde, eram médicos da Unifesp, eram médicos da Santa Casa, e assim, nada foi feito. Então, assim, muitas vezes eles falam, é associação de pacientes, sabe? Mas não, nós levamos os médicos também de faculdades, e mesmo assim não fomos ouvidos. Bom, gente, olha aí, é um desabafo acima de tudo, imagino, né, Vanessa? Porque a necessidade do cuidado, a necessidade da importância de não chegar a algo que, quando eu imagino que a doutora Carolina, a doutora Amy, até mesmo a doutora Débora pode confirmar o que eu estou dizendo, que deixar mais para frente, complicar mais a situação, mais custo vai gerar para o Estado, não é? Mais custo vai gerar para o SUS, mais dificuldade porque vai exigir mais medicamentos, enfim. É um desabafo que entra aí, então, pessoal, no Voz do Advocacy, procura aí nas redes sociais, manifestem-se para ajudar. É um tema bem detalhado, gostaríamos de ouvir mais e vamos fazer isso em outros programas, porque nós vamos falar também agora, pessoal, de um outro tema, não vamos sair da importância e nem da polêmica, nós vamos falar um pouquinho sobre violência contra a mulher. Isso, infelizmente, é uma realidade de 2024. Nesta segunda-feira,
no dia 25 de novembro, foi celebrado o Dia Internacional de Luta contra a Violência à Mulher. Segundo a Rede de Observatórios da Segurança, uma iniciativa de instituições acadêmicas e da sociedade civil dedicada a acompanhar políticas públicas de segurança, fenômenos de violência e criminalidade em 2023, ao menos 8 mulheres, ou seja, lá em 2023, pela pesquisa, pelo menos 8 mulheres foram vítimas de violência doméstica. Olha o dado, gente, a cada 24 horas. Essa iniciativa quer conscientizar a população sobre o combate ao abuso que milhões de mulheres ainda sofrem, né, e enfrentam. Queria ouvir a doutora Débora Cristina, quais os tipos mais comuns de violência aí praticado contra as mulheres, Débora? Esses dados aí são tristes, né? Realmente, a cada dia esse número cresce. Mesmo que nós temos essa data para conscientizar, para mobilizar a sociedade, ainda assim nós temos um número muito significativo. E os tipos de violência, na verdade, são físico, moral, psicológico, patrimonial, sexual, mas eu gosto muito de reforçar o abuso e a violência psicológica, porque antes de qualquer outro tipo de violência, o psicológico aconteceu, né? Então, as mulheres precisam estar atentas e sensíveis a esse tipo de abuso, porque ele é muito sutil. É aquela maneira da pessoa causar uma humilhação aqui, uma diminuição ali, e a mulher vai deixando. Então, assim, eu acho que realmente essa roupa não está muito legal, né? A tendência da mulher buscar e trazer para si a culpa de qualquer coisa é muito alto ainda, né? Falta ainda muita inteligência emocional nesse sentido, de autoconhecimento, para a mulher se garantir e saber de fato quem ela é, né? Qual o potencial dela. Então, quando você me pergunta quais são os tipos de violência, existem esses 5 tipos, mas eu gosto de focar muito no psicológico, porque tudo começa ali. E o impacto, Débora, que elas sofrem emocionalmente, né? Porque elas, como você disse, se sentem culpadas, se sentem acuadas, com medo né, de serem menosprezadas pela dor dela, né? Então, qual é o impacto que ela tem, né? E que profissional ela pode procurar? Obviamente, psicólogo, mas o que você orienta aí? Porque a gente sabe que, infelizmente, pela nossa população, como a gente estava falando agora com a Vanessa, né, de baixa renda, não tem acesso sempre a um profissional. O que você sugere? Os impactos são inúmeros, a começar pelo emocional, né? A questão da autoestima, a questão física mesmo, porque muitas mulheres acabam ficando lesionadas, né? Foram tantas violências físicas que acabam prejudicando até na questão física mesmo. Patrimonial, porque financeiro, porque ela acaba perdendo o emprego, ela acaba tendo que se mudar de onde ela está morando, ela acaba perdendo tudo. A dignidade, essa é a realidade, né? A partir do momento que você perde a dignidade e a liberdade, você perdeu tudo. E quando você pergunta para quem ela deve recorrer, existem os canais, o 180, por exemplo, está relacionado ao atendimento direto com a mulher. Além dos grupos de apoio, né? Nós temos a DDM, que é a Delegacia da Mulher. Eu acho que a gente não pode se calar. Eu acho que passou do tempo da gente ter a voz e poder realmente pedir ajuda. Nós não podemos, porque as mulheres acabam ficando com vergonha. O medo também leva ela a ficar calada, né? O que vai acontecer se eu falar alguma coisa? Mas o número 1 é buscar ajuda, é pedir ajuda. Doutora Carolina, queria tua opinião também como mulher, né, como profissional. Eu imagino que já teve pacientes similares a isso, porque, como a doutora Débora falou, a violência não se bate apenas no físico, né? Uma palavra contra um emocional simples de cuidado, ela prepara tudo para um marido, para um parceiro, enfim. De repente vem uma violência agressiva, né? Acho que a agressiva acho que é a mais comum mesmo, né? É isso, infelizmente, Ricardo, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Eu acho que o principal aspecto é que muitas mulheres encaram isso como um normal. Então, estão acostumadas a serem agredidas, humilhadas, diminuídas, e que esquecem que tem o poder de voz, muitas vezes se calam para não, né, não estragar com a família, não passar vergonha. Eu tenho muitas pacientes que, até para se divorciarem, se sentem envergonhadas. Imagina, né, divulgar
que foi agredida, abusada, pelo marido humilhada. Então, realmente se torna uma coisa normal dentro daquela família, o que vira uma bola de neve, né? Infelizmente, a gente vê cada vez mais casos no dia a dia. Doutor Enio, sua opinião também sobre um tema bem polêmico, nós representando aqui o respeito às mulheres, acima de tudo, que merece não só respeito, mas dignidade, atenção, carinho, como qualquer ser humano. E não existe diminuição. Concorda, doutor Enio? Sem dúvida, Ricardo. Embora eu não seja mulher, eu tenho 3 filhas e 2 netas. Então, Uau! realmente, eu tenho que me preocupar muito com o respeito às mulheres. E eu acredito que hoje a gente tem divulgado uma porção de sinais de mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, precisando de ajuda e às vezes não podem se manifestar. Então é importante a informação, eu acho que isso tem que ser muito divulgado, elas têm que se sentir aptas a pedir ajuda a qualquer momento, porque é uma situação bastante grave, terrível. Isso muitas vezes leva a pessoa à depressão, a suicídio. Então, é algo que tem que ser bastante protegido. Muito bem, exatamente. Eu digo, pegando a fala do doutor Enio, a gente não é mulher, mas a gente sente essa dor por ter parentes que a gente nem sequer quer imaginar uma violência dessa, né, doutora Débora? Voltando ao tema. Sim, muitas vezes a pessoa está do nosso lado, né? É como a doutora Carolina falou, nós, mulheres, temos a tendência de achar que temos que resolver tudo, né? Que nós não podemos passar pela situação de, poxa, meu casamento acabou, ou o que será dos meus filhos? Nós, mulheres, acabam se anulando, né? Se sacrificando para se manter num relacionamento abusivo, violento, por conta do que o outro pode falar, do que o outro vai pensar. Então, eu falo que nós precisamos buscar ter esse autoconhecimento para saber da nossa força, conhecer o nosso potencial. Porque a partir do momento que você se conhece, você consegue lidar com qualquer coisa que venha contra a tua força, né? E eu falo, a gente conhece a nossa força na medida que a gente se sente fraco. E é nesse momento Exatamente. que a gente vai fazer uso da nossa força. Então, nós estamos passando por um momento de fraqueza, de dificuldade, é aí que nós precisamos conhecer a nossa força. Eu quero só reforçar, Ricardo, porque todas as vezes que eu falo do canal de 180, muitas pessoas falam, mas não é 181, né? Porque é o canal de Disque Denúncia. Não, mas 180 é a central de atendimento à mulher. Então, existe o canal 180, tá? Perfeito, gente. Olha, 180, facinho, né? Para poder buscar. Indique, fale, publique, faça o máximo de barulho, porque dizer em 2024, né, como uma pesquisa indicou ainda a quantidade de mulheres que sofrem por dia, isso que eu imagino, na minha ignorância do assunto no que diz respeito à pesquisa, que só em relação ao número de pessoas que foram pesquisadas, que foram atendidas. Imagine a quantidade maior que pode até acontecer e não estão nessa amostragem. Muito bem, gente. Olha aí, é um assunto que a gente não pode parar por aqui também. São temas que a gente quer entender mais, quer que você entre nas redes sociais, quer que você busque informação e possa ajudar, colaborar, contribuir e não permitir acima de tudo. E Posso só conosco hoje, então, finalizar, Ricardo, só com uma fala? claro, por É favor. porque as mulheres normalmente falam assim, mas eu nunca passei por isso, né? Então eu não tenho necessidade de entrar nesse movimento. O que eu poderia fazer para ajudar? Eu acho que juntas somos mais fortes, né? Esse é um lema, um slogan muito real. Então, assim, as mulheres que não passaram por isso têm condições sim de ajudar a juntar-se àquelas que passaram ou estão passando, tá? É só uma. Exatamente, como o Turiano falou, a gente tem mulheres na nossa vida e não quer que passe por isso. Então, ou nunca passaram, Deus queira que as nossas mulheres, a de vocês estão nos assistindo, de todos que estão conosco, nunca passem, mas nada impede isso acontecer se a gente não fizer a nossa parte. Parabéns pela fala, pela observação e pela luta, como a própria Vanessa com a diabetes, que é um desrespeito absurdo, absurdo.
É isso, gente. Estamos aqui no Gente que Fala, falando sobre saúde. Hoje com a doutora Carolina Mantelli, que é médica, endocrinologista, metabologista e criadora do método Calça Meta. Eu já vou entrar agora nesse assunto, viu, doutora Carolina? Doutor Enio Zima, médico, dermatologista e alergologista, e vai falar de algo, pessoal, que, olha, vamos entender um pouquinho o que é hiperidrose. Muita gente pode até sofrer disso e nem está sabendo. A Vanessa Pirolo, jornalista, coordenadora do Vozes do Advocacy, coautora do livro Doenças Crônicas, Saiba Como Prevenir, entre em contato lá, olha, entre, divulgue, mostre, porque a gente precisa de respeito. Doutora Débora Cristina Macedo, psicóloga clínica, fundadora e diretora do Instituto Débora Cristina. Antes de eu entrar no próximo tema, Débora, o que é o Instituto Débora Cristina? Uma clínica multidisciplinar. Nós temos vários Legal. profissionais da área da saúde e cursos, né? Ministramos cursos, e então estamos aqui numa equipe toda pronta para ajudar na questão da saúde mental e Muito bem. física. E como é que o pessoal acessa aí para saber qual é? É Instituto Débora Cristina, e o meu arroba pessoal é psico.déboracristina. Muito bem, olha, gente, entra lá, tá? Já tá seguindo, já tá curtindo a gente aí, o papo tá bem gostoso, né? Participe pelo WhatsApp, manda aí a mensagem para nós, 11 9735 0038, 11 9735 97335, faltam 3, 0038, 11 97335 0038 e mande a pergunta, porque o assunto é bom, o assunto é forte, o assunto é interessante. Nós vamos falar agora um pouquinho de odor, né, doutor Enio? Vamos entender essa questão do que é a hiperidrose, que muitas pessoas não têm noção mesmo que pode estar sofrendo disso, né? A transpiração é uma função importante do nosso corpo. Ela serve para eliminar toxinas, auxilia aí na temperatura do corpo, na hidratação da pele. Porém, o suor e a oleosidade eliminada podem nos trazer alguns inconvenientes, como um odor desconfortável aí corporal. Também pode trazer manchas nas roupas, até uma umidade excessiva, gerando bactérias e outros afins. Tá? Para controlar esses odores exalados pelo nosso corpo, existem alguns produtos comerciais aí, como desodorantes, antitranspirantes, entre outros. Mas, em caso de hiperidrose, esses produtos não resolvem. Então, aí há a necessidade de procurar um profissional para a gente entender e para cuidar. Doutor Enio, o que é hiperidrose? Como que a gente pode resolver isso? E já vou adiantar uma terceira pergunta. Como que eu sei se eu posso ter ou não? Eu acredito que todo mundo já teve essa dúvida. Todo mundo transpira e a transpiração pode incomodar bastante, especialmente quando, em algumas ocasiões, sociais, né? Então, é bastante frequente o consumo de desodorantes e de substâncias, às vezes substâncias indicadas, algumas com razão, outras sem tanta razão, mas para controlar essa transpiração. Isso vai desde antitranspirante até calmantes, ansiolíticos, substâncias que reduzem realmente a transpiração. E o odor, principalmente, né? A gente tem glândulas sudoríparas écrinas e apócrinas. Então, glândulas que produzem a transpiração mais líquida, que tem a função de diminuir a temperatura, e aquelas que têm a função de uma certa forma, proteger a pele pela oleosidade, mas que produzem substâncias oleosas que podem ter um odor bastante desagradável, que podem fomentar o desenvolvimento de algumas bactérias que produzem esse odor. Então, a grande maioria desses antitranspirantes e desodorantes tem antimicrobianos, tem controladores, mas muitas vezes é necessário o tratamento médico, com medicamentos ou, eventualmente, até com procedimentos tipo cirúrgicos. Existe a simpatectomia, existe a remoção de glândulas localizadas, em alguns casos, inclusive a aplicação de toxina botulínica, o Botox, a marca registrada da Allergan Botox. A toxina botulínica é utilizada em muitos casos para reduzir a transpiração localizada. Nós temos muito problema, muitas crianças, inclusive, que têm dificuldade de fazer uma prova porque molham a folha da prova, furam a prova, aqui a criança traz no consultório. Então, alguma coisa bastante extensa e que atinge praticamente toda a população.
Doutor Lênio, o senhor falou um pouco, a gente falou um pouquinho no início, o senhor falou depois também sobre os desodorantes, antitranspirantes, e a gente sabe que no mercado tem alguns formatos, né? Líquido, spray, roll-on. Há alguma contraindicação? Olha, a gente passar muito roll-on nas axilas, isso pode fazer com que as glândulas tenham problemas. Isso é mito? Isso é verdade? Isso é mito. Esses produtos estão no mercado, são todos controlados. É importante que se utilizem substâncias que tenham registro no Ministério da Saúde, obviamente, e esses são totalmente controlados e não vão causar câncer em ninguém. Tem uma porção de boatos de internet que apavoram as pessoas. Veja bem, se isso acontecesse, seria uma epidemia incontrolável, porque praticamente todas as pessoas usam ou já usaram antitranspirantes. Realmente são produtos, na grande maioria, seguros, e, na dúvida, consulte-se o médico, seja ele um dermatologista, seja ele um generalista, porque condição de orientar, todo médico tem. Aproveitando também a tua área sobre alergia, é comum ter alergia sobre um desses produtos? É muito raro? De repente a pessoa fala, olha, ficou toda vermelha a minha região da axila, isso é uma alergia, isso é uma maneira, sei lá, agressiva de passar? O que o senhor sugere aí, uma informação nesse sentido? E já emenda a pergunta sobre a cirurgia que o senhor falou, que é um dos procedimentos para poder resolver quando o caso é mais grave, e se isso gera alguma complicação futura, ou a pessoa pode ir com mais tranquilidade para isso. Bom, realmente a incidência de dermatite de contato a desodorantes é bastante alta. Os desodorantes englobam, além dos antitranspirantes, muitas vezes derivados de alumínio, englobam também perfumes e essências e antimicrobianos. Então, qualquer um desses pode provocar uma reação de hipersensibilidade. Quanto aos procedimentos cirúrgicos, eles têm que ser bem indicados. Todo procedimento cirúrgico tem seus riscos e a gente reserva para os casos mais extremos. Mas, normalmente, nesses casos, o resultado é bastante satisfatório. Ah, que bom. Isso é muito bom a gente saber, né? Uma pergunta que, com certeza, se alguém está fazendo, desculpa, gente, já vou colocar aqui, eu coloquei quando eu estava lendo, é natural, em algumas áreas do corpo, a transpiração ser maior. Se eu estiver errado, o senhor vai me corrigir. Qual é essa área para a pessoa? Nossa, eu transpiro muito nas costas, então eu tenho hiperidrose. Ou eu transpiro muito nas axilas, então eu tenho. É comum a pergunta, então, ter uma área mais específica que teria uma ação maior de transpiração, ou pelo corpo todo tem que ser igual? As mãos, os pés, o couro cabeludo. E existem pessoas que têm transpiração bastante intensa nas costas, no peito, né? Varia bastante de pessoa para pessoa e o tratamento deve ser adequado conforme cada caso. O importante é que muitas vezes a pessoa, quando trata uma região, acaba tendo uma espécie de uma redistribuição da transpiração e acaba piorando de outra região. Então, a pessoa aplica, por exemplo, uma toxina botulínica na axila e piora a transpiração, por exemplo, no rosto, no couro cabeludo. Mas, normalmente, tudo isso pode ser controlado com os antitranspirantes ou, eventualmente, com outras aplicações também dos medicamentos. Não sei se a doutora Carolina, se a Vanessa, se a Débora, enfim, já passaram por situações nesse sentido. Como que a gente pode chegar para um colega, um parente, e dizer, ó, meu amigo, a coisa não tá legal aí, né? Tem algum jeito de se falar isso? Tem alguma maneira? Enfim, não sei. O que eu gostaria de... porque eu imagino que, né, a gente sabe que tem pessoas que às vezes nem percebem, porque a pele ela acostuma com o cheiro, né? Perdão, o nariz acostuma com o cheiro da pele, não é isso, É bem doutora? complicado isso, né? Porque aí você vai entrar num aspecto pessoal da pessoa e muitas vezes ela não está preparada para receber isso. Então, ela até sabe que ela está suando, ela até sabe que ela pode estar exalando um cheiro não muito agradável, né? Mas ela não está preparada para que o outro, entender que o outro está sentindo, está reportando a ela para ajudar. Então, isso é bem complicado, porque acaba diretamente ligado à autoestima, né? A pessoa se sente bem envergonhada. Carolina, doutora Carolina, obviamente que o assunto é mais ligado à comida, mas imagine emocionalmente, né? Como que isso geraria no indivíduo, falar assim, ô amigão, o negócio tá feio.
Não, com certeza, é um assunto muito delicado, mas uma dica para as pessoas, assim, quanto mais inflamado o organismo tiver, pior são os odores no geral do nosso corpo. Então, as pessoas podem perceber que quanto mais alimentos processados, quanto mais bebidas alcoólicas, açúcar, as pessoas consomem, é nítido uma alteração no odor do corpo. Então, fica uma dica para quem sofre de hiperidrose para dar uma ajudinha. Vanessa, a diabetes, hiperidrose, sabe dizer se tem uma coisa a ver? Acredito que não, mas o que acontece é que quando eu tenho hipoglicemia ou hiperglicemia de mais de uma hora, eu percebo que eu tenho uma sudorese bem superior e realmente não é uma sensação muito ruim. Então, quando eu tenho hipoglicemia, eu acordo assustada, eu tenho pelo menos esses sintomas, né? É muito pessoal, mas eu tenho, o batimento cardíaco acelera, e aí eu começo a suar, e aí depois vou atrás do açúcar, né? De uma bala de goma, de uma Coca-Cola, enfim, normal, para poder voltar à normalidade depois de 15, 20 minutos, meço de novo. Então, isso realmente é muito ruim, mas não tem outro jeito. Quem tem diabetes tem essa questão, e quando você tem uma hiperglicemia de mais de 1, 2 horas, assim, de níveis tipo 300, que isso acaba acontecendo dependendo daquilo que você come, enfim, eu já percebo que eu começo a suar, assim, excessivamente, além de parecer um cansaço extremo, assim. Então, eu uso bastante o sensor de glicemia, mas quando eu vou em festas, quando tem comidas tipo pizza e coisas desse tipo, a questão da glicemia ela acaba subindo 3, 4, 5 horas depois da minha ingesta, e aí eu preciso tomar uma atitude em cima disso e eu acordo mesmo de madrugada, a gente come pizza à noite, né? Então eu acordo de madrugada, assustada, tendo pesadelo, e aí eu percebo que minha glicemia já está alterando, já injeto de novo insulina para conseguir dar conta, mas é a questão da ingestão da gordura. Então, todo mundo acha que é só questão de açúcar, não. A ingesta de gordura através dos alimentos também faz com que seja processado tempos depois e o tempo da insulina já foi, né? Porque é de 1 hora e meia, geralmente, quando eu injeto, ela tem essa função. Então, a gente tem que injetar de novo para conseguir dar conta e aí aumenta a sudorese, né? Olha, gente, mais uma dica para você que tem diabetes, a dica da doutora Carolina também. E falando agora um pouquinho de ingestão, doutora Carolina. Engolir emoções, comer emocional, alimentos reconfortantes, padrões alimentares desregrados, sedentarismo, ciclo vicioso. Poderia falar vários, né? Mas são termos utilizados para falar sobre o papel que a comida representa na vida de uma pessoa, que teria aí até acaba chegando a ter um sobrepeso, né? Ou até mesmo uma obesidade. A comida se torna um conforto emocional, suprindo a ausência de questões de equilíbrio. É importante reconhecer essa relação e buscar estratégias saudáveis de suporte emocional para promover um relacionamento mais equilibrado com a comida e um estilo de vida saudável. É isso mesmo, doutora Carolina, e já vou emendar o que é calçamento. É isso mesmo. As emoções estão intimamente ligadas, né, com a comida, com o comer emocional. Eu acho que grande parte das pessoas que presenciam, né, que têm o sobrepeso, obesidade, passam por isso. O comer emocional é muito comum. É aquela velha frase, né? Tô feliz, eu como, tô triste, eu como, fiquei com raiva, eu como. E eu tô merecendo, né? Tô feliz, eu mereço. Tô triste, eu mereço. Então, o gordinho tá sempre merecendo alguma coisa. Eu falo isso por experiência própria, como ex-obesa. E é muito importante a gente reconhecer o papel da comida na nossa vida e também quando a gente vai estar engolindo as emoções. Muitas vezes, a pessoa, para poupar, até reconhecer as próprias emoções ou causar algum desconforto ao meio, não extravasar as emoções, acaba engolindo, botando aquilo para dentro, que causa um estrago ainda maior. Não só na obesidade, como no emocional, né, causando mais feridas emocionais ainda. Então, acho que o principal é não negar aquilo que se sente e ter a consciência de reconhecer as emoções, os sentimentos, as frustrações. Normal, a gente é humano, a gente sente tudo isso. E principalmente, evitar compensar isso na comida, né? Tô feliz, eu como, tô triste, eu como. Não, peraí, tô triste, vamos tentar elaborar isso de alguma outra maneira, comemorar de uma outra maneira,
ou botar para fora de uma outra maneira. É muito importante a gente ter esse olhar para as emoções. E com a calça-meta, como ex-obesa, é uma técnica que eu bolei, na verdade, para evitar o máximo, eu tento tirar o máximo de gatilhos negativos dos meus pacientes. E a balança é um desses gatilhos que eu reconheço, porque você se pesar o tempo inteiro, né? Quem quer emagrecer sabe disso, a gente se pesa todo dia, todo dia, todo dia. Isso piora muito a ansiedade de emagrecer, piora muito a frustração de emagrecer, porque se você acha que você emagreceu, você vai lá, se pesa, fala, mas podia ter sido melhor. Se você se pesa e não emagreceu, aí que você joga tudo pro alto, vai lá comer um chocolate. Então, é um fator muito nocivo dentro desse processo. Então, há mais de 20 anos, eu aboli a balança da minha vida, mesmo porque a balança é um número. Então, ela não te mostra nada, assim, você não está vendo se é massa gorda, massa magra, massa óssea. Então, é só um número. Então, como você não vai pendurar esse número no pescoço e sair andando por aí, então, para que se pesar? Tem outras maneiras da gente quantificar, né, essa perda de peso. E acho que o principal é a gente se olhar no espelho e gostar daquilo que vê, vestir as roupas e se sentir bem. Então, a calça-meta veio para ilustrar esse papel da abolição da balança. Então, meu paciente ele escolhe uma calça que ele gostaria de entrar e eu coloco ele dentro da calça. Opa, gente, olha aí, já vamos procurar então. Já tem vaga aí, doutora, porque olha aí, realmente é complicado, porque a gente acaba entregando uma falsa alegria, uma falsa satisfação através de um chocolate ou cada um na sua área. Imagina a Vanessa, né, Vanessa? Que é absurdo, né? Ter que colocar no chocolate, eu não posso, né? Aí entra as dietas malucas, não é, doutora Carolina? E, inclusive, o tal do estresse crônico, que aí os níveis de cortisol vai lá para a China, né? Exatamente. O próprio estresse vai te inchar, né? A gente, ainda mais mulher, dependendo dos ciclos hormonais, a gente está sempre inchando, desinchando, retendo líquido, se foi mais ao banheiro, se foi menos. E aí que tem um grande perigo da mulherada querer consumir laxantes, diuréticos, o que é um tiro no pé, gente. Pelo amor de Deus, consultem seus médicos, porque isso é um risco muito grande à saúde. Porque você expolia potássio, né? Você acaba botando potássio para fora, que regula o coração. Isso pode dar um pepino enorme no corpo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque é uma perda de peso falsa, né? Não tem nada a ver com perda de peso. O corpo leva um timing para perder peso. Normalmente, o que a gente perde muito rápido é líquido, sais minerais. Então, não tem nada a ver. Então, assim, a balança tem que tomar muito cuidado. Ela é boa, mas com parcimônia. Então, se o seu paciente procurar você lá no teu consultório e falar, olha, eu quero entrar no calça-meta aí, né? E é um período, como que seria esse tratamento? Eu sou interessado, quero saber como é que é, né? Isso não é a pergunta, gente, isso aqui é só aproveitando a dica. Pode ficar tranquila. Normalmente, meus pacientes ficam comigo por um período de tempo, dependendo do quanto precisam emagrecer. Eles, obviamente, sim, acabam se pesando de tempos em tempos para ter uma base. Eu tenho pacientes que emagrecem desde 10 a 50 quilos, 55 quilos. É muito legal esse negócio, porque a gente vai trabalhando também essas armadilhas emocionais, esses gatilhos emocionais, porque emagrecer tem muito de traumas emocionais, e a gente precisa ir se despindo, né? Dessas ideias negativas em relação ao emagrecimento. Aquele negócio de, segunda-feira começa a dieta, não vou comer nada, a dieta é uma coisa horrível. E não é, gente. Por experiência própria, já fiz muito disso minha vida inteira e uso muito uma experiência pessoal nesse quesito. E a gente vai fazendo isso da maneira mais divertida possível, mais light possível, sem aquelas restrições absurdas. Lógico, tem protocolos e protocolos, mas normalmente a pessoa chega lá, ela escolhe a primeira calça-meta dela e com certeza ela vai chegar na primeira calça-meta, ela tem datas para experimentar essas calças, e tanto que eu tenho fotos de todo mundo com as calças, é super divertido, mas é um sucesso, graças a Deus, o povo, todo mundo acaba entrando nas calças que eles escolhem. Eu imagino que, né, pelo que você explicou agora, obviamente existe uma meta, mas uma meta individual de acordo com o que o indivíduo possa estar chegando, porque senão eu quero usar 32. E aí, como é que faz? Chega alguém doido? Sempre chega, né? Sempre chega, mas a gente vai com muita diversão, com muita sinceridade com o paciente, a gente tem uma relação muito gostosa, e então a gente vai explicando as metas plausíveis, mas normalmente as pessoas já têm aquelas calças, normalmente mulheres que engravidam, falam, eu queria voltar a usar minha calça diante da gestação, e aí é muito simples, aí fica muito mais tranquilo, e todo mundo acaba entrando nas calças. Se alguém quiser saber um pouco mais sobre a Calça Meta, como é que eles fazem para te encontrar?
É só entrar no meu Instagram, @doutora Mantelli, com LLI no final. Ou no nosso Maravilha. site, clinicamantelli.com.br. Então, só para fortalecer o Mantelli, com 2 L's no final, né? @doutora Mantelli ou www. clinicamantelli.com.br. Beleza, aí vamos lá, vamos ver as calças metas. E manda pra gente que a gente publica aqui também. Com Olha, gente, certeza. então, esse bate-papo final gostoso aqui, assuntos bacanas, assuntos polêmicos, assuntos importantes. E eu tenho agora minutos finais, vou pedir a gentileza para os nossos 4 convidados para reduzir bem rapidinho as respostas, bem sintéticas, para que a gente possa atender o pessoal. E vou começar com o Dr. Jaime, perdão, Dr. Enio, que é do Jaime, nosso ouvinte permanente aqui, com muita alegria. Jaime, um forte abraço. Ele quer saber quais as consequências que o chamado cigarro eletrônico pode causar aí no indivíduo, possivelmente a médio prazo, né, pelo que a gente já falou. Então, o cigarro eletrônico, o vape, né, ele pode trazer uma porção de substâncias ao nosso organismo que podem desencadear reações alérgicas, tóxicas. Então, pode desencadear uma crise de asma, uma crise de sinusite, pode realmente causar uma crise de hipertensão arterial, pode desencadear uma taquicardia, mas principalmente pode desencadear uma dependência. A pessoa fala que não é viciado, mas depois de um certo tempo ela realmente começa a correr atrás dessa substância e às vezes pula para outras substâncias mais perigosas. Ela pode ser uma porta de entrada para outras substâncias, inclusive. Respondido, muito bem. Débora, o Davi quer saber o seguinte: existem casos de, é uma pergunta, né? Existem casos de casais homossexuais de mulheres em que uma sofre abuso de violência pela companheira? Se sim, existe alguma diferença no apoio dado à vítima? Não, infelizmente, não existe diferença no apoio, mas infelizmente existe, e hoje em dia ainda, né, nesses casos de casais homossexuais, enfrentam também a agressão e a violência da própria sociedade, né? Não é só agora falando do casal, né, do companheiro ou da companheira, a própria sociedade também é um agressor ainda, infelizmente. Então é só ligar no 180. Sim. 181 é o Disque Denúncia e 180 é o Central de Atendimento à Mulher. Maravilha. Então aí respondido aí para o Davi. Vanessa, o Vitor quer saber o seguinte: por que existem pessoas portadoras de diabetes, mas que não sabem? Seria devido à falta de conhecimento a respeito dos sintomas por parte da população? Vou responder, mas a Carolina poderia responder com mais, né, mais propriedade. Mas, assim, eu tenho diabetes há 23 anos, então eu já escrevi tanta matéria sobre isso. Então, assim, o que acontece, o diabetes tipo 1 é uma doença que ele é muito mais rápido de você identificar, porque os sintomas aparecem meio que junto. Então, você acaba tendo muita sede, urinando principalmente de madrugada, tendo aquele cansaço excessivo. Eu perdi muito peso, no meu caso, então estavam todos juntos acontecendo e eu acabei fazendo um teste de ponta de dedo na minha faculdade. Então, eu descobri dentro da faculdade pelas estudantes de nutrição na época. Agora, o diabetes tipo 2, ele vai gradual, então as pessoas têm muita dificuldade de reconhecer os sintomas do diabetes, porque gradual. Então, a pessoa, aos poucos, ela vai tendo mais sede, aos poucos, ela vai tendo cansaço. Não acontece como acontece com o diabetes tipo 1. Então, muitas das pessoas se dão conta em campanhas que a gente fez, por exemplo, no mês do diabetes. Nós fizemos campanhas de ruas pelo Brasil inteiro e a gente conseguiu detectar alterações dessa glicemia. Só que eram é o pré-diagnóstico, porque depois elas são encaminhadas para fazer em jejum, numa unidade de saúde, num hospital, para que realmente ela tenha o diagnóstico correto. Então, assim, essas campanhas são tão importantes, nós fizemos pelo Brasil inteiro, e a gente percebeu que a população está tendo mais alteração dessa glicemia nessas campanhas. Então, a gente percebeu que o diabetes é uma epidemia, a obesidade também,
E a associação dessas duas doenças fazem com que exploda tanto diabetes e junto à obesidade. Então, são doenças associadas e a gente tem percebido isso na população. Então, o que a doutora Carolina comentou, a questão da calça, é super importante, porque, assim, ela achou uma metodologia diferente para as pessoas conseguirem ter mais empatia e conseguirem emagrecer. Mas a gente tem a questão da saúde mental é muito importante também na questão do diabetes, como das outras doenças, como da obesidade. E as pessoas precisam ter um apoio psicológico para conseguir ter adesão tanto ao tratamento do diabetes quanto da obesidade. Olha aí, nós temos 4 convidados hoje, você pode procurar os 4, pessoal, vou atender a todos os nossos temas aqui, todo mundo vai saber poder te ajudar. E, Carolina, a Roberta quer saber o seguinte, qual a diferença entre engolir emoções e gula? Então, a gula é quando você vê algo gostoso que você não tem fome, assim, a fome fisiológica está suprida, você não tem fome, mas você quer comer aquele alimento. Engolir as emoções é uma resposta a uma emoção, seja raiva, seja tristeza, e para você não botar aquilo para fora, você acaba comendo para silenciar esse tipo de emoção. Eu costumo dizer, brinco com meus pacientes, que uma forma rápida e fácil da gente identificar se a gente tem fome ou não, quando a gente acha que tem fome, você se pergunta, se eu tô com fome mesmo, eu comeria um prato de brócolis agora? Se a resposta for não, não é fome. Vou usá-la para mim, viu? Bom, então olha isso, eu quero agradecer para você, 1 minuto que nós temos para dar um tchau aí, doutorene, obrigado. O pessoal encontrá-lo, onde vai ser? Pode ser no Instagram, @dermatoenio, ou o meu site, dermatoenio.com.br. Muito obrigado aí. A doutora Débora, para encontrá-la? Na @psico.Débora Cristina ou Instituto Débora Cristina. Vanessa, Vozes obrigado do pela participação. Advocacy, com CY no final, e eu tô como Vanessa Pirolo no Instagram. Maravilha, obrigado mais uma vez. E Carolina? É @doutora Mantelli, com LLI, ou clinicamantelli.com.br. Então aí, gente, quer saber mais sobre cada um dos assuntos? Entra aí nas redes sociais dos nossos convidados de hoje. Faça mais perguntas, vai lá procurar, vai vestir sua calça, meta, vai lá cuidado emocional, vai ver diabetes, vai ver hiperidrose. Ou seja, gente, tem muita coisa boa aí. Respeite a todos, em especial a mulher. Porque como a gente fala, tá ficando aqui nessa edição de cuidar da saúde, respeitar as pessoas, e é sempre uma alegria tê-los conosco. Então, realização da Becom, apresentação hoje minha aqui, Ricardo Godoy, diretora de produção nossa, diretora Zenilda Salvato, diretor-geral, nosso amigo Fausto Camunha, e obrigado a você por estar conosco aqui até agora. Até amanhã. Tchau.